Boa noite, pessoal. Meu nome é Cairo, sou acadêmico do curso de Engenharia Agrícola e membro do PET Engenharia Agrícola. Então, hoje a gente está dando seguimento no nosso projeto das lives. A gente vai conversar com o ex-petiano Leandro Piper. O tema é sobre o panorama da agricultura digital no sul do Rio Grande do Sul. Eu vou chamar ele aqui para a conversa. Só um instante que eu estou chamando ele. Boa noite, Piper. Leandro Piper. Tudo tranquilo? Boa noite, Caio. Tudo bem? Boa noite, pessoal de casa que está acompanhando. Boa noite. Direto de Canguçu hoje, a live do PET, então? É isso aí, o PET cada vez com mais canguçuenses aí presentes. Vamos tá desenvolvendo esse tema aí com vocês. Não, tá certo. Nós do PET agradecemos por ter disponibilizado a conversar conosco. Eu peço que tu se apresente nesse primeiro momento para nós. Claro, cara. Bom, é sempre uma honra, né, estar atendendo aí o convite do PET Engenharia Agrícola. Ainda mais para mim, que fui petiano durante praticamente toda a minha graduação. Então, eu fiquei bastante feliz com o convite e resolvi em seguida aceitar para estar debatendo um pouco desse tema aqui com vocês. Então, bom, como o Caio já falou, eu sou natural de Canguçu, aqui no sul do estado. Sou formando do curso de Engenharia Agrícola da UFPEL. Realizei todas as cadeiras até o último semestre de 2019. E agora, no primeiro semestre de 2020, eu realizei meu estágio curricular na empresa Alvorada Sistemas Agrícolas, aqui em Pelotas, né? Que é concessionária da marca John Deere. Então, eu atuei com a parte de agricultura de precisão no setor de soluções integradas da empresa. E, bom, eu já falei um pouco que durante toda a minha graduação eu fui petiano, entrei na agrícola no segundo semestre de 2014 e no final do ano abriu seleção para o PET, eu já me inscrevi e entrei no PET também e fiquei aí até o final de 2019. Não, correto. Leandro, eu posso te chamar só pelo segundo nome, que eu acho que o pessoal mais te conhece mais pelo segundo nome, só Claro, por Piper claro, mesmo. isso, o pessoal Tá aí da certo. agrícola me conhece bastante por Piper, pode tratar pelo segundo nome, sim. Tá bem, então. Até a segunda pergunta é uma classe que a gente sempre faz quando a gente convida os ex-petianos para conversar conosco. Como o PET influenciou na tua graduação, o que ele contribuiu. Sim, sim. Bom, eu sempre digo, o PET é uma experiência fantástica dentro da engenharia agrícola, né? Porque com todas as atividades aí de ensino, pesquisa, extensão, acaba proporcionando um ganho na nossa trajetória, tanto acadêmica quanto... Então eu vejo que desde quando a gente entra no PET, ali, participa do processo seletivo, tendo um grande aprendizado aí para tua vida profissional. Porque, né, tu já começa lá no início da graduação a participar de um processo seletivo, que é bem puxado. Eu tenho acompanhei durante esses 5 anos aí como petiano, acompanhei grandes seleções, bastante disputadas. Então, bem similar a um processo seletivo de uma empresa mesmo. Eu já realizei alguns aí para estágio, coisa no final do ano, então eu vejo que o processo seletivo do PET é bem similar ao de uma empresa. E no decorrer das atividades, né, os projetos aí de ensino, pesquisa, principalmente a parte de extensão, a gente pode levar um pouco dos conhecimentos para fora da sala de aula, né? Então, isso eu vejo que é um dos retornos fundamentais da academia aí para a sociedade, é poder levar um pouco do nosso conhecimento para aplicar no dia a dia do produtor. Então, na minha trajetória especificamente, eu agradeço muito ao PET por ter desenvolvido mais a questão da comunicação dentro do grupo, né? Seja nas reuniões semanais ou em projetos, entrando em contato com o pessoal para participar de palestras, cursos, a gente pode desenvolver muito a nossa oratória, inclusive através de curso de oratória e coisa. Então, o PET me ajudou muito nesse quesito, né, no desenvolvimento da comunicação. E, claro, o trabalho em grupo ele é fundamental para o engenheiro. Então, ao longo da vida profissional, vai trabalhar liderando pessoas ou com um grupo de colegas, né? Então, tu saber se comunicar, tu saber trabalhar em grupo, aceitar ideias, opiniões diferentes da tua, são um dos grandes diferenciais. Não, correto. Até uma das perguntas da nossa live que eu ia te fazer era em questão mesmo da seleção, de como foi a tua seleção para conseguir um estágio, quais as dificuldades que tu teve, quais desafios que tu teve para conseguir o estágio.
Bom, eu, primeiramente, como eu falei, eu deixei o estágio para o final, né? Eu terminei todas as cadeiras do curso primeiro e deixei um semestre só para o estágio. Até porque aqui na nossa região a gente não tem muitas oportunidades de empresas, né, oferecendo estágio, então é mais difícil conseguir um estágio aqui na região sul. Então, muitas vezes o pessoal acaba fazendo nas férias ou deixando um semestre para o estágio e está fazendo aí no final da graduação. Então, uma das dificuldades que eu encontrei foi isso aí. Eu queria ficar na região aqui próximo de Pelotas, né? Não estava muito aberto a ideia de sair para fora, então eu comecei a pesquisar algumas empresas aqui e também tive o contato de ex-colegas, né, que já estavam no mercado, foram me indicando aqui e ali, participei de alguns processos seletivos. E aí, ao final de 2019, eu fiz uma entrevista, mandei meu currículo, fiz uma entrevista ali na Alvorada Sistemas Agrícolas e consegui o estágio na parte de agricultura de precisão. Eles estavam precisando já de um cara para fazer desempenhar esse papel aqui na região, e então eu consegui esse estágio ali. Então eu vejo que para o pessoal aí que está iniciando, é fundamental tu ir pesquisando sobre as áreas do curso desde o início da graduação já, e ir tentando fazer estágio nas férias, por exemplo, ir numa propriedade, numa granja, conhecer mais da área da engenharia agrícola, né? Para estar aí ao final do curso conseguindo um bom estágio e também até um emprego depois, né? Então, as atividades também como o PET, monitorias, iniciação científica, demais projetos que a engenharia agrícola nos proporciona, é fundamental aí essas experiências e vivências ao longo da graduação, elas são fundamentais para tu conseguir agregar mais no teu currículo, né, e pegar um estágio bom na área que tu gosta. Então, o pessoal tem que ir pesquisando e ficando a par dos assuntos do momento, né, e se especializar numa área para buscar um bom estágio aí ao final da graduação. Não, perfeito. Não, concordo plenamente contigo. E o que tu acha que faltou na graduação, que fez falta durante teu estágio? Bom, eu trabalhei com a parte de tecnologia na agricultura, né? Então eu vejo que o nosso currículo ele ainda está um pouquinho atrasado em relação a isso. Como é um currículo mais antigo e coisa, a gente vê muito a parte mecânica das máquinas, né? A gente trabalha muito com questão de trator, motor, transmissão, parte de diferencial, os implementos, plantadeiras, implementos de preparo do solo, colheitadeiras, mas acaba que a gente não vê muito essa parte tecnológica. Então, toda a eletrônica embarcada que a gente tem hoje nas máquinas agrícolas, o sistema hidráulico, que hoje também é fundamental nas máquinas, o sistema elétrico, eu acho que essa parte falta incorporar um pouco no nosso currículo. E também, né, na área de agricultura de precisão, como a gente tem só uma disciplina lá no quinto semestre, eu acredito que a gente precisava desenvolver mais, com mais disciplinas, talvez incorporar um pouco com a parte de sensoriamento remoto também, que a gente tem uma disciplina, fazer mais voltada para a parte de mapeamento, né, e monitoramento, essa parte de conectividade das máquinas. Então, eu vejo que a gente precisa entrar mais forte nesse campo aí da agricultura de precisão, levando em consideração essa variabilidade dos solos aí e da tecnologia das máquinas agrícolas para estar fazendo o nosso currículo um pouco mais completo, né? Nessa parte de tecnologia da agricultura. Não, perfeito. Ah, Até eu vou te pedir, então, para te contar um pouco mais das principais atividades que tu desenvolvia lá no teu estágio. Sim. Na loja de Pelotas, né, da Alvorada, o setor de agricultura de precisão, que é Soluções Integradas, conhecido como AMS, ele, ele geralmente trabalha junto com o departamento de vendas, né? Essa área, como é nova na empresa, né, ela não está bem estruturada ainda, então a gente trabalhava bem em parceria com o pessoal de vendas ali, os consultores. Então, já desde o início eu comecei a visitar os clientes, produtores, acompanhando os vendedores, né? Sempre que envolvia a parte de piloto automático e tecnologia em agricultura de precisão, eu estava acompanhando, na medida do possível, aí, as negociações e visitando os clientes. Também na parte de assistência técnica, acompanhei um pouco o pessoal da oficina, os mecânicos, né, em assistência ligada à agricultura de precisão. E o foco principal da John Deere, nesse começo de ano, estava na parte de conectividade das máquinas, né? Então eu atuei bem forte nessa parte de conectividade, que a gente tinha que fomentar muito o uso da plataforma da John Deere, do Operation Center, né? É uma plataforma de agricultura digital,
onde tu pode fazer todo o monitoramento e gerenciamento agronômico da propriedade. Então, nas máquinas é instalado o módulo telemático, lá, que é a MTG, a placa do JD-Link, onde tu consegue fazer o monitoramento das máquinas, né, das operações e obter dados agronômicos das operações. Tudo isso automaticamente do campo, né? Com esse módulo instalado nas máquinas, desde que tenha sinal de celular, aí, cobertura 4G, tu consegue estar acessando todas essas informações aí para fazer o gerenciamento mais eficiente a partir de um celular, do tablet ou então do computador. Então é uma plataforma que armazena na nuvem esses dados. E o Departamento de Soluções Integradas estava atuando bem forte, né, nessa área. E também toda a parte, né, de piloto automático, ativação de software, a parte de instalação dos equipamentos nas máquinas, questão de pedidos, orçamentos. Muitas vezes os produtores entravam em contato, né, foram me conhecendo, aí começaram a entrar em contato solicitando algum orçamento ou já fazer algum pedido de algum equipamento, dessa parte de tecnologia em agricultura de precisão da John Deere, né? Então eu fiquei a par de todo praticamente esse processo das ferramentas, todas não, mas algumas que eu pude ter o contato de estar conhecendo aí no início do ano. Sim, falando em tecnologia embarcada, a empresa que tu fez estágio é uma das líderes desse segmento, né? Conta para nós como Sim. funciona o piloto automático. Bom, como tu mesmo falaste, a John Deere é uma das grandes fabricantes de máquinas agrícolas, né? Não é à toa que lidera o mercado nacional, aí já vem há alguns anos na liderança, seja em tratores, ou colheitadeiras e demais implementos. Então, ela vem bem forte nessa parte de tecnologia. Uma empresa americana que tem o foco muito voltado no cliente, né? Em estar proporcionando melhores resultados e incorporando sempre essa parte tecnológica. Então, a gente sabe que hoje a parte de tecnologia embarcada ela está muito presente nas máquinas, né? Então, são inúmeros sensores, controladoras, toda essa parte eletrônica que eu vinha mencionando é bem forte nas máquinas agrícolas hoje. Tem-se mais tecnologia que propriamente o carro. Toda essa parte de telemetria, né, de monitoramento remoto e tudo mais. O sistema de piloto automático da John Deere, eu não sei se o pessoal que tem mais contato já deve ter presenciado, ele funciona da seguinte forma, né? Vai um receptor, que é a antena instalada nas máquinas, que recebe o sinal dos satélites. Seja o GPS, né, que é o sinal dos satélites americanos, ou o GLONASS, que é o satélite russo. E também tem os satélites diferenciais da John Deere, que são 6 satélites que circulam a Terra, em órbita. Então, essa antena, o receptor, chamado de Starfire, ele recebe o sinal dos satélites e identifica a posição da máquina. Então, a partir daí, esse satélite interligado na rede CAN da máquina, ele manda as informações da posição, né, para o monitor. E lá no monitor se controla todas as ações da máquina, seja o simples acionamento das rodas, né, da válvula eletrohidráulica que comanda o fluxo de óleo para girar as rodas em tantos graus para um lado ou para o outro, para direcionar o equipamento sobre uma linha planejada, e também as operações de controle de seção, que pode estar desligando aí as linhas da plantadeira ou os bicos de pulverização, né? Controle de seção, aplicação em taxa variável também, conforme os mapas ali, e esse receptor que vai na parte superior da máquina, identifica o posicionamento, gera o comando que vai estar direcionando a máquina sobre aquela linha planejada e controlando as demais operações. Também o produtor pode optar por instalação de base RTK na propriedade, que é o correção em tempo real, né? Então as bases RTK elas corrigem esse sinal dos satélites com uma base fixa na propriedade. Como se conhece as coordenadas dessa base, vai estar corrigindo o sinal e aumentando muito a precisão e a repetibilidade dos mapas, né? Então tu vai chegar em uma precisão até de 2,5 centímetros entre as passadas. Pode fazer o mapa lá no cultivo do solo, e depois, tanto para utilizar em pulverizações e na parte de plantio, colheita, tu pode estar usando os mesmos mapas com aquela precisão de 2,5 centímetros ali, as mesmas linhas de orientação. Então, aumenta bastante essa questão da precisão. Correto. Não, e no teu ponto de vista, quais são os principais desafios da agricultura digital? Cara, a agricultura digital ainda tem um longo caminho a ser trilhado, né? Tanto aqui no Brasil como fora, porque a tecnologia ela avança muito rápido, então cada vez a gente precisa de mais capacitação nessa área.
Claro, também tem uma questão cultural, né? Muitos produtores ainda são um pouco resistentes em aderir às novas tecnologias. Questão do custo, muitas vezes os produtores acham que é caro investir em tecnologia, né, de agricultura digital, mas a gente tem que levar em conta sempre os benefícios que tu vai estar tendo ao longo prazo. Então não basta só analisar o investimento inicial, tem que analisar todos os retornos, né, que essa tecnologia pode estar te garantindo aí no futuro. E a questão da mão de obra, como eu já vinha comentando, né? Como essa tecnologia ela é simples de tu mexer, mas é uma tecnologia robusta e complexa, assim, o funcionamento dela, né? Então, cada vez a gente precisa capacitar mais os profissionais que atuam, seja o próprio produtor rural, seja os seus colaboradores, operadores de máquinas, enfim. Cada vez a gente tem que estar levando mais a capacitação para esse pessoal do campo, para ele estar mexendo com essa parte tecnológica, né? Porque muitas vezes o produtor rural aí não deixa o seu empregado andar na caminhonete dele lá, mas ele coloca uma máquina aí de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, numa colheitadeira, por exemplo, com os melhores recursos tecnológicos, coloca na mão de uma pessoa às vezes despreparada. Claro, não é culpa daquele operador que ele não teve o preparo, né? Muitas vezes ele foi ficando na fazenda, foi trabalhando com máquinas mais simples e até agora chegou essa questão mais tecnológica e ele não tem a vivência, não sabe como operar. Então a gente precisa desenvolver mais isso, mais a questão da mão de obra, melhorar essa questão da conectividade, né? Hoje, no Brasil, o principal entrave para a agricultura digital é a conectividade. Bom, a gente sabe que o sinal de celular tanto propriedade do vizinho já não tem, né? Hoje mesmo, para mim conseguir fazer essa live, eu tive que sair lá de fora, da propriedade dos meus pais, para vir aqui na cidade com uma internet de melhor qualidade, porque para fora o sinal é muito ruim. Principalmente a questão do 4G, né? Claro, essa questão da conectividade do JD-Link, por exemplo, a gente pode monitorar e acompanhar as máquinas em tempo real, mas para isso precisa ter conectividade, sinal em toda a área de abrangência ali das tuas máquinas. Então, é um grande entrave aí que precisa ser visto com mais atenção, seja pelo governo, ou propriamente as empresas de telecomunicações, né? Tá aí instalando mais torres, satélites, sei lá, a gente tem que conseguir levar um sinal de qualidade, sinal de celular aí para o campo, para todas as áreas rurais do Brasil. Inclusive, a gente está vendo isso com essa pandemia, né? O próprio Covid está nos mostrando. Cada vez mais as atividades estão sendo feitas pela internet, estão sendo feitas de maneira remota. Então, a gente vê que provavelmente nessa pós-pandemia aí, vai estar sendo mais fomentado a questão da conectividade no campo aí, que precisa de mais atenção. Não, eu também acho que o principal entrave no momento é a questão da conectividade mesmo. Mas como tu tinha falado até agora, cada vez mais tem novas tecnologias e equipamentos que substituem a mão de Sim. obra. E nesse sentido, o que faz o engenheiro agrícola ser fundamental no mercado de trabalho hoje? Bom, eu vejo que a tecnologia ela não só não vem para substituir a mão de obra, né? Ela vem para facilitar, vamos dizer assim, esse trabalho. E muitas vezes a gente acompanha o trabalho rural, ele não é simples, ele é muitas vezes mais de 12 até 16, 18 horas por dia. Ele é um trabalho muito árduo, né? De sol a sol, não tem chuva, não tem sol, o produtor está sempre na lida, vamos dizer assim. Então, esses recursos tecnológicos que estão cada vez mais abrangindo o campo, eles vêm para facilitar o trabalho do produtor, né? Então, como são recursos que demandam de mais conhecimento e tudo mais para estar operando, a gente precisa estar sempre se atualizando e sempre se capacitando para atuar com esses recursos. Então, essa digitalização está acontecendo de forma muito rápida, né? A gente sabe que a tecnologia que a gente tem hoje, amanhã ou depois já lança outra maior e assim vai. Então, a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre pesquisando cada vez mais para estar levando essa tecnologia para o campo. E eu vejo que o engenheiro agrícola ele é um profissional que tem o papel fundamental nisso. Porque a gente tem esse conhecimento de máquinas, essa parte que a gente tem da graduação, né? Que a gente pode levar para o campo para estar auxiliando os profissionais no desenvolvimento da agricultura de precisão.
Então, eu vejo que a gente tem que estar cada vez se especializando mais nisso aí para estar ajudando a desenvolver a agricultura digital no campo. Então, seja em concessionárias, empresas de consultoria, né? O pessoal tem bastante aí agora atuando nesse ramo. A parte da extensão rural também vem forte para auxiliar desde o pequeno produtor até o médio e grande produtor nessa parte de tecnologia. Então, o engenheiro agrícola pode estar fazendo esse papel aí. Já está fazendo, né? A gente tem exemplos aí de alguns colegas, ex-oriundos da engenharia agrícola da UFPEL, estão trabalhando nessa parte de tecnologia, né? Então, é um profissional que vai ser e está cada vez mais voltado para esse mercado. Correto. Chegou uma pergunta aqui de um colega. Ó, como funciona o apoio que a empresa fornece ao produtor no momento em que vende um maquinário, em relação ao suporte técnico e treino dos operadores? Bom, a concessionária geralmente oferece, né? Desde a entrega técnica, vai uma equipe de mecânicos, profissional de soluções integradas e demais, vai na entrega técnica, explica todo o funcionamento da máquina, né? Por exemplo, um trator, tu monta ali toda a parte tecnológica, tu explica desde como funciona o piloto automático, os operadores menos experientes, até as funções mais complexas de configuração e otimização da máquina ali no monitor. Então, a concessionária geralmente ela promove isso, né? A entrega técnica todas as máquinas vendidas elas são feitas entrega técnica, explicação, e na sequência a máquina já vai para o campo. A gente realizava as configurações do monitor, linhas de piloto automático, fazia o mapeamento da área, né? E já largava a máquina, por exemplo, uma colheitadeira, colhendo no piloto automático ali, demonstrando para os operadores como, como operar da melhor forma para ter a melhor performance das máquinas. Então, a parte dos tratores também tem uma questão que tu consegue regular no monitor para otimizar tanto o consumo de combustível quanto o câmbio, né? A caixa de marchas dele tu vai automatizando de acordo com a rotação do motor para estar diminuindo o consumo. Então, toda essa parte os mecânicos passam para os operadores para estar conseguindo tirar o melhor da tua máquina. Porque foi como eu falei anteriormente, não adianta tu colocar uma máquina aí de R$ 1 milhão no campo e operar ela como se fosse uma máquina simples, que só anda para frente. Então, a gente tem que usar e cada vez mais usufruir dessa tecnologia que está à disposição. Então, para isso, a gente precisa de profissionais cada vez mais qualificados, né, atuando no campo, seja nas concessionárias, seja em nível de fazenda, para estar usando da melhor forma os recursos tecnológicos aí promovidos pela empresa. Correto. E no Brasil, quanto está difundida a agricultura digital em comparação aos países que têm mais tecnologia agrícola, como Estados Unidos, China, Alemanha? Bom, cara, a gente sabe que a agricultura aqui no Brasil ela está numa crescente enorme, né? Então, cada vez a gente vê mais a nossa safra bater recordes. Agora, recentemente eu estava vendo algumas notícias. Por exemplo, a safra de grãos hoje não, no caso de 2019, 2020, ela bateu um novo recorde, né? Mesmo com toda a questão da seca aqui na região sul, a gente conseguiu produzir bastante o arroz, né? Foi um ano bom para o arroz, mas bateu recordes aí na questão da soja, com 120,4 milhões de toneladas. No milho também, passamos os 100 milhões de toneladas, superando aí a produção dos Estados Unidos na questão da soja e do milho. E também as exportações agora, nos 5 primeiros meses do ano, elas bateram um novo recorde. Então foi o setor aí com 7,9% de crescimento em comparação ao período anterior, né? Movimentando cerca de 42 bilhões de dólares. Então a gente percebe que o agro brasileiro está cada vez mais envolvido, cada vez mais produzindo alimentos para alimentar essa população mundial aí que está crescendo exponencialmente, né? Então a gente vê também que o PIB do agronegócio brasileiro cresce, enquanto todos os outros setores estão caindo aí. Então a gente vê que toda essa tecnologia ela já está atuando no nosso agronegócio. O Centro-Oeste mesmo é uma fronteira praticamente mais tecnológico do que o que temos nos Estados Unidos, por exemplo. Recentemente ainda saiu uma pesquisa, estava vendo uns dados, o produtor brasileiro ele está mais digitalizado que o produtor norte-americano. Saiu uma pesquisa em que 36% dos agricultores brasileiros já usam algum tipo de recurso tecnológico, enquanto somente 24% dos americanos estão usando alguma tecnologia, né?
Então, o pessoal da pesquisa ele atribuiu esse fator à questão da idade média dos produtores, né? O produtor típico norte-americano já é um produtor rural de mais idade, sendo que a idade média dos produtores lá é 58 anos. Enquanto aqui o brasileiro já está mudando para um produtor mais jovem, né? Cada vez os jovens estão querendo ficar mais no campo para usufruir desses recursos tecnológicos. Então, com a média de idade aqui é 45 anos. Então, sendo um produtor mais jovem, já mais acostumado a lidar com tecnologia, hoje o brasileiro está até mais ligado à questão tecnológica do campo do que o próprio norte-americano. Foi um dado que eu pesquisei em mais de uma referência para ver se estava correto mesmo. E é isso aí. Eu até fiquei bem surpreso, né? Não sabia que toda essa tecnologia estava tão forte no Brasil, mas com certeza está assim. Seja a John Deere ou até os outros fabricantes, né? Eu falo mais da John Deere porque foi onde eu fiz estágio, que eu tenho mais referência para poder falar, mas eu tenho certeza que cada vez mais as empresas estão buscando isso aí, estão buscando incrementar a tecnologia nos seus equipamentos para estar facilitando aí a mão de obra do produtor e estar desenvolvendo e produzindo cada vez mais alimentos aí para alimentar o mundo todo. Não é à toa que o Brasil tem essa vocação agrícola, né? Todo o povo com garra aí, seja de norte a sul do país, sempre produzindo cada vez mais alimentos. A gente tem área para explorar, ainda tem muita área para explorar, claro, preservando o meio ambiente. Quem sabe, quem faz agricultura sabe que quem mais preserva é o próprio agricultor, né? Toda essa poluição, toda essa onda aí que a gente vê, vem das cidades. Agora mesmo, com essa pandemia, parou muito a atividade na cidade, né? Diminuiu a poluição. Então, é visto que a poluição não está no agro, e sim nas cidades. O agro ele ajuda a preservar e ainda recicla muito carbono, né? Sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, por exemplo. É um sistema que consome muito gás carbônico aí e está ajudando a preservar o meio ambiente. Então, com certeza, o produtor rural vai estar cada vez produzindo mais e cada vez ajudando mais na preservação do meio ambiente. Muito bem colocado. E na nossa região aqui, Pelotas, São Lourenço, Canguçu, como tu vê o desenvolvimento e a implementação dessas novas tecnologias? Bom, como eu vinha falando, o produtor ele ainda tem uma certa resistência, né? Principalmente aqui na região sul. É um produtor já mais conservador, que não investe tanto em tecnologia. A gente vê muito, né, na questão tanto do arrozeiro quanto do pequeno produtor, que falta ainda um pouco de investimento em cada vez mais tecnologia. Mas eu até fiquei bastante surpreso na realização do meu estágio por encontrar vários produtores já usufruindo dessa tecnologia que eu achei que tinha só fora do país, né? Então eu vi exemplos, por exemplo, na Granja Bretanhas, ali em Jaguarão. Eles trabalham com a plataforma do Operation Center, várias máquinas na propriedade conectadas no sistema de monitoramento remoto, né? E eles fazem o gerenciamento da fazenda com o Operation Center, que é uma plataforma de agricultura digital. Então isso aí foi bem legal de presenciar. E também a parte de sistematização do solo, entaipamento, é bastante feito aqui na região com o sistema de tecnologia GNS e RTK, né? Então a maioria dos produtores já está utilizando esses sistemas de geotecnologias para fazer nivelamento do solo, a questão da construção das taipas, curvas de níveis, né? Para estar melhorando o manejo da água, que é um dos grandes consumos, né, da agricultura do arroz irrigado é o manejo da água. Então, quanto mais precisão a gente colocar nesses processos, da melhor forma a gente vai estar manejando a água, que é um recurso tão importante. Além disso, eu presenciei na própria Alvorada uma negociação onde um cliente estava praticamente convencido a comprar 2 colheitadeiras de um concorrente. Uma outra marca que tinha um valor um pouco menor, né? Aí, nessa negociação, foi apresentado para ele a colheitadeira S760 de John Deere, que ela vem com uma tecnologia de Combine Advisor, que consiste, né, em 2 câmeras instaladas na máquina, uma no elevador de grãos limpos e outra no da retrilha. Então, essas câmeras elas vão tirando fotos dos grãos que estão passando ali, e com base no imenso banco de dados que tem dentro do monitor, a gente consegue estar automatizando as regulagens da máquina. Então, o operador ele não precisa interferir nas regulagens.
seja rotação do ventilador, a rotação do cilindro de trilha, a abertura das peneiras. Então, todas essas regulagens elas são feitas de forma automatizada, com base nesse enorme banco de dados, né, e dessas imagens, que, se não me engano, é a cada 3 segundos ela vai tirando uma foto e vai comparando as imagens. Então, ela está sempre automatizando essas regulagens. Eu tive o prazer de participar dessa negociação e depois ver a colheitadeira funcionando no campo. É fantástico mesmo. O operador, o trabalho dele é só acompanhar o desenvolvimento, né? Porque com base nas configurações do monitor ali, tu padroniza se tu quer mais rendimento, né? Se tu quer tocar mais velocidade e não dar tanta bola para as perdas, ou se tu quer mais qualidade, por exemplo, o produtor de sementes quer mais qualidade nos seus grãos, ele vai estar regulando ali para andar mais devagar e danificando e botando menos fora, né? Então, esse produtor, depois de conhecer esse sistema, ele acabou desistindo das máquinas da concorrência, comprou 2 colheitadeiras da John Deere, mesmo tendo um valor um pouco mais elevado, aí, um valor inicial, né? Mas com essa redução das perdas na colheita que a máquina ia proporcionar para ele, com certeza, no médio e longo prazo, ia estar se pagando o investimento inicial. Então, ele acabou se convencendo disso e está muito feliz lá com a tecnologia no campo. Também tem inúmeras tecnologias de aplicação, por exemplo, o pulverizador da John Deere, o M4040, ele vem com uma tecnologia de seleção automática de pontas, né? Então ele é diferente de todos os outros pulverizadores do mercado, porque ele trabalha geralmente com 2 bicos simultaneamente, proporcionando aí a frequência de até 30 Hz, que são 30 pulsos por segundo, né? Enquanto a maioria dos pulverizadores é 10 Hz. Então tu aumenta aí em 3 vezes a frequência e tu consegue controlar mais a taxa de aplicação. Então, em muitos casos tu vê na curva, por exemplo, né, o pulverizador, a gente sabe que na barra, a parte de fora na curva vai andar um pouco mais rápido que a parte interna na circunferência, né? Então ali pode estar acontecendo de depositar mais insumos e na parte de fora tá depositando menos. Então, com essa tecnologia, agora o Zinho comentou aqui, o Exact Apply, bem colocado, essa tecnologia ela regula automaticamente e tu consegue manter a taxa de aplicação, tanto o tamanho de gota, modificando a frequência das pontas, né, quanto a taxa de aplicação, mesmo variando a velocidade do pulverizador. Então, você consegue mais produtividade, né, mais hectares por dia, andando cada vez mais, e conseguindo manter a uniformidade da aplicação, que é o que se quer, né? Tu não quer estar depositando mais insumos, jogando mais dinheiro fora, tu quer estar sempre aplicando no local correto, na hora certa. Então, essa é uma grande tecnologia. Também tu consegue fazer o desligamento das pontas, né? Para estar evitando a sobreposição aí, com base nas passadas. A máquina tem essa tecnologia de tu ir desligando as pontas de aplicação para reduzir a sobreposição e o gasto com insumos. Então, é uma tecnologia que garante, com certeza, um retorno para o produtor na questão da economia, tanto de insumos quanto da melhor desenvolvimento das culturas mesmo. E eu pude presenciar um pulverizador desses lá na região de Jaguarão também, produtor bem com o resultado que ele estava tendo com essa máquina. Então, a gente vê que mesmo a região precisando ainda de cada vez mais fomentar esses recursos tecnológicos, a gente já vê bastante coisa em atuação no campo. Então, é bem interessante de estar trabalhando com essa questão tecnológica. Sim. E a parte de conectividade daqui da região, Pipera, auxilia? Cairo, a conectividade ela está um passo atrás. Como eu vinha falando anteriormente, trabalhei bastante ali na região de Arroio Grande, Jaguarão. A gente observa que tu tá chegando perto da fronteira, bom, o próprio celular já não pega mais, né? Então fica sem sinal. Claro, a gente sabe que a antena das máquinas, da MTG, ela é bem mais forte. Tu consegue pegar um sinal fraquinho que tenha, tu já consegue captar. Mas isso vem dificultando bastante a adoção de novas tecnologias. Eu tive também na Granja Quatro Irmãos, ali em Rio Grande, onde o sinal oscila bastante. Tu tá num ponto, tu tem sinal. Tu anda 2 metros no talhão, tu já não tem. Então, o pessoal ainda está um pouco resistente nessa questão de utilizar o sistema de monitoramento remoto de conectividade.
Tem, inclusive, algumas empresas que trabalham em parceria com a John Deere. A Trópico é uma empresa que trabalha com torres e satélites para conectividade, né? Só que ainda é um serviço que é bem, demanda de um investimento bastante grande. Alguns produtores até entraram em contato para fazer algum orçamento e ver se poderia estar implantando algumas torres. Essa empresa, ela instala na tua propriedade torres e um módulo que vai nas máquinas para garantir como se tu tivesse um grande Wi-Fi na tua propriedade. Então, seja lá na Granja Bretanhas, 30 mil hectares, tu consegue garantir conectividade em toda a área. Então, com base nessas torres aí, tu tá levando conectividade para o campo. Mas se a gente for pensar só no que a gente tem hoje, as telecomunicações, o que o governo investe não tá suprindo a necessidade. Eu até tenho curiosidade, quero um dia estar conhecendo e quem sabe trabalhando na região do Mato Grosso, mas eu vejo que lá também tem esse problema. Tem muitas empresas que não conseguem estar fazendo agricultura digital como de fato ela tem que ser, né, em tempo real, ali, monitoramento remoto, por questão da conectividade. Claro, fazendas maiores, eu acredito que a SLC daqui a pouco deve ter um sistema de telecomunicações dele mesmo, né? Como eu vinha citando o exemplo dessa empresa que faz em parceria com a João Deere. Provavelmente, quanto maior os produtores, eles devem estar aderindo na própria propriedade para fazer a sua comunicação. Mas eu acho que, como a senhora Gisele está colocando aqui, poucos consumidores por metro quadrado. Esse é um problema, né? O sistema ele se torna bastante caro, porque muitas vezes na área de abrangência tu vai ter 1, 2, 3 produtores no máximo. Então, daqui a pouco se fosse fazer ali em conjunto, colocar um sistema, ele se torna caro. Mesmo assim, com todos os benefícios que pode trazer, é um sistema que no Brasil ainda é muito caro. E isso a gente vê que lá fora já está bem mais envolvido, né? Essa questão das telecomunicações. Não, perfeito. Falando de produtor minifundiário, aquele que tem pequena propriedade, muitas vezes eles acham que a agricultura de precisão, a agricultura digital, não é para eles. Quais as alternativas que esse pequeno produtor tem para se manter competitivo no mercado? Saberia falar para nós? Bom, eu posso falar um pouco de pequena propriedade, né? Porque eu sou oriundo, inclusive agora estou trabalhando na propriedade dos meus pais, lá com pecuária de leite, uma pequena propriedade. Então, o que eu tenho visto é assim, o produtor cada vez mais ele tem que se profissionalizar no que ele faz. A gente tem visto, a questão aqui em Canguçu é muito forte o tabaco, né? Cada vez mais as empresas estão exigindo novos padrões de qualidade. A comercialização ela não está tão fácil como em alguns anos anteriores, né? Porque cada vez tem mais essas exigências. Então, tu tem que melhorar a qualidade. Na questão do leite também, a gente viu foi no ano passado, né, as novas instruções normativas do Ministério da Agricultura que aumentaram muito a questão do padrão de qualidade e como que tem que ser armazenado esse leite na propriedade. Então, a maioria dos produtores aí que não estava preparado acabou parando, né, muitos saíram da atividade por não ter ela como o foco principal. Então, cada vez mais está ficando o profissional mais que investe mais em tecnologia, né, que se prepara mais, se profissionaliza mais essa atividade, e para o pequeno agricultor não é diferente. Querendo ou não, a tecnologia está aí, né, a gente tem que se adequar a ela. Claro, quando a gente fala em sistemas de tecnologia embarcada, sistemas mais robustos aí, vou dar alguns exemplos. Um sistema de piloto automático para tu instalar num trator, que não tem, por exemplo. Tu vai colocar um volante, uma antena, um monitor. Então sai em torno de 50, 70 mil reais. É um sistema relativamente com investimento alto, né? Para um pequeno produtor. Monitor de produtividade numa colheitadeira também sai em torno de 80 mil reais aí para tu instalar, desde todos os sensores, sensor de umidade, sensor de rendimento, monitor, antena e tudo mais, sai aí um valor bem elevado. Mas a gente sabe que para os pequenos produtores tem aplicativos, né? De celular, por exemplo, a gente sabe de inúmeros aplicativos aí que tu consegue estar fazendo tanto a questão do gerenciamento, que é fundamental, seja pequena ou grande propriedade. O gerenciamento tanto econômico, né, como das atividades em si, como que tu vai estar operando na fazenda. Então tem inúmeros aplicativos que fazem isso. A parte de imagens satélites também. Eu mesmo, lá na propriedade dos meus pais, eu tenho utilizado bastante. Tem um aplicativo que eu pego as imagens de satélite, né?
e consigo fazer a divisão das áreas das pastagens. Então, a gente trabalha com pastejo rotacionado, que consiste em dividir toda a área de pastagem em piquetes, né? Então, os animais vão passar em cada piquete um dia, e aí tu vai estar rotacionando, melhorando a qualidade do solo, melhorando também a rebrota desse pasto, né? E, consequentemente, melhorando a produção de leite. Então, eu uso esse aplicativo para dividir as áreas e deixar todos os piquetes do mesmo tamanho. Então, tem auxiliado bastante. Uma tecnologia de custo zero, praticamente. Eu baixei o aplicativo e comecei a utilizar. Tem alguns aplicativos que trabalham com índice de vegetação normalizada também. Consegue ter, claro, não é uma imagem muito atualizada, mas consegue ter um acompanhamento aí das tuas lavouras. E outra alternativa que eu vejo para o pequeno produtor é que ele pode se organizar em associações, né? Associações, cooperativas. Aqui na região de Canguçu a gente vê o pessoal ali que faz a feira, né, do produto orgânico, produto da agricultura familiar. Eles se organizam numa cooperativa e fazem, não sei se é uma ou duas vezes por semana, a comercialização dos produtos. Então a gente vê que o pequeno produtor, o agricultor familiar, ele tem que se dedicar cada vez mais nesses produtos diferenciados, né? Produção de alimento para o mercado interno, é isso que eu vejo. É produzir frutas, hortaliças, legumes, toda essa parte. Produção de leite também, que tem uma lucratividade um pouquinho menor, mas tu consegue ganhar um pouco em área, ao comparado com as grandes commodities, né? Por exemplo, soja, milho, tu ganha em escala, porque a margem é muito estreita. Então, são produtos aí regulados pelo mercado internacional, né? O preço varia e o produto não se diferencia. Então, a mesma soja que eu produzo aqui, eu consigo produzir nos Estados Unidos, consigo produzir na Europa, em várias partes do mundo. Então, não tem diferenciação pelo teu produto ser um pouco melhor qualidade ou não. O preço vai ser praticamente o mesmo. As margens são muito estreitas. O próprio arroz mesmo, a margem é muito estreita. Por isso o produtor acaba ganhando, né, na escala de produção. Então, o pequeno produtor que tem uma área pequena para trabalhar, ele tem que investir em cultivos menores, né, que deem um maior retorno por área. E está se organizando sempre em cooperativas, associações, para estar conseguindo se desenvolver e também incrementando a parte tecnológica. E não adianta, a tecnologia está aí, a gente está vendo nessa questão da pandemia, muitos negócios já estão ocorrendo pela internet, né? Então, desde a compra e venda de insumos, produtos, tu já está conseguindo trabalhar mais pela internet. Então, o pequeno produtor vai ter que se adequar e já está se adequando, né? Não, tá certo. Olha, até o Gustavo Kumbi comentou ali, Leandro, aqui trabalhamos com um sistema de conectividade interno, Sim, onde as máquinas estão se comunicando. Assim, conseguimos acessar produtores menores. sim, bem legal. O Gustavo, bom, ele é daqui de Canguçu também, ele trabalha na Isso. Farms Edge, se não me engano, né? Também é uma empresa de agricultura digital. Eu não conheço o sistema deles, não saberia falar aí com conhecimento, mas pelo que ele está falando ali, eles mesmos têm o sistema de conectividade, né? Então provavelmente eles instalam algum módulo nas máquinas, no trator, colheitadeira, e esse módulo vai estar fazendo a conectividade dentro da fazenda. Então, como ele falou ali, tu consegue atingir mais produtores tendo o seu sistema próprio, né? Então é um sistema deve ser bem interessante mesmo. Até vou ter curiosidade, vou começar a dar uma pesquisada para ver. Certo? Até ia comentar contigo, esses dias eu estava vendo umas postagens tua lá que tu estava fazendo mesmo, pecuária de precisão, além de saber muito da agricultura digital, tá se arriscando já com rotação de pastagens e tudo mais. A gente tem que estar sempre se adequando, né, cara? Sempre buscando mais produtividade. Então eu comecei, agora lá fora comecei a trabalhar um pouco com isso aí. Tem o pessoal lá, os meus irmãos que já são técnicos agropecuários, né? Já trabalham um pouco com isso ao longo dos anos. Então eu entrei com essa parte tecnológica, vamos dizer assim, né? Com essa parte do uso de aplicativo e coisa. E sempre lidando nas máquinas, a parte de distribuição de corretivo, fertilizante, estão sempre na lida. E a parte de uma pequena pecuária de precisão a gente está fazendo com essa rotatividade dos piquetes, né? Porque aumenta muito o retorno, o ganho por área, visto que as forragens se desenvolvem melhor, tu tem uma maior distribuição aí do esterco das vacas na área, né? E reduz também a compactação do solo, porque
o gado ele vai pisotear cada piquete um dia num mês, por exemplo. Então, até ele retornar para aquele piquete inicial, a planta consegue se recuperar, né? Desenvolve melhor o sistema radicular e não está causando aí a compactação do solo, melhorando então a qualidade física e também biológica desse solo. Então é um sistema bem interessante aí para pecuária de leite e gado de corte também, com certeza. Não tá correto. Pessoal, o chat está aberto para perguntas. Que vocês quiserem perguntar para o Leandro, fiquem à vontade. Claro, e nesse quesito da pecuária de precisão, a gente sabe que tem várias empresas que estão investindo muito nisso agora, né? Então, essa parte toda de automação aí, de fornecimento de ração, pesagem dos animais, a questão da rastreabilidade, né? Tá bem forte agora. Recentemente também o governo abriu novos mercados aí para a carne brasileira, então tá tendo uma demanda maior. Os nossos frigoríficos aqui no Brasil, eles têm um rigoroso sistema de inspeção, né, e controle sanitário, então isso proporcionou a abertura de novos mercados e o pessoal está investindo forte na pecuária, né? E com certeza a tecnologia de sensores, uso de drones e toda a parte de gestão, né, a parte de gestão informatizada da fazenda, ela vem para auxiliar os produtores. Seja aquele produtor que trabalha com integração lavoura-pecuária, né, que é bem forte aqui na região. Se pegar a região de arroz, geralmente ela recebe o arroz num ano, a soja no outro, essa rotação, com a pecuária no inverno. Então o produtor consegue, além da sua safra normal, ele consegue ter um ganho maior por área com a utilização do gado de corte, aí criado no sistema de pastejo, né? Geralmente faz uma passagem de azevém ali, vai colher a soja, já tem o azevém com semeadura natural, né? Que o azevém fica na terra e no outro ano ele já germina novamente, ou então faz a semeadura antes do entaipamento para o arroz, por exemplo. Recentemente, esses dias eu vi uma foto do IRGA, uma imagem bem bonita, uma área para arroz já toda entaipada, né? Com a passagem de azevém e o gado em cima. Então o produtor já está ganhando vários quilos por dia de proteína ali para os seus animais, para posteriormente no verão fazer a safra de arroz normalmente, né? Desseca aquele azevém e segue o arroz. Com inúmeros ganhos, porque a pecuária a gente sabe que os animais eles ajudam na ciclagem dos nutrientes, né? Seja depositando os dejetos ali, o esterco, e propriamente consumindo a palhada que fica na resteva, por exemplo, da soja, e consumindo aquela nova pastagem ali, eles vão auxiliar e melhorar as qualidades do solo, além de proporcionar um ganho extra, né? Vai ter em algumas regiões duas safras, safra de inverno e verão, e ainda mais a pecuária. Então esse sistema de integração lavoura-pecuária é bem forte e a gente vê que está tendo cada vez mais investimento aí. Não, correto. Não, eu queria te agradecer em nome do grupo por ter disponibilizado esse tempo para conversar conosco, Leandro. Claro. Muito obrigado. Sim. É sempre, como eu falei no início da live, é sempre um prazer estar participando. E, e eu fiquei bem feliz com o convite, agradeço também o pessoal do PET aí por ter proporcionado essa conversa, né? A gente trocar um pouco da experiência. E eu vejo que isso é fundamental, o pessoal que está saindo da universidade, como eu, o pessoal que já saiu, eu vi algumas lives aí com egressos já, né? É bem interessante a gente estar trazendo um pouco do que se encontra no mercado, está transmitindo para o pessoal aí que está começando sua trajetória. Serve como uma motivação a mais. Eu vi esses dias a live do próprio Paulo Herman mesmo, foi bem motivador. O pessoal que está começando a trajetória aí, o cara que tem uma história fantástica no agronegócio brasileiro, né? Então, eu parabenizo o PET por essa iniciativa, esse ciclo de lives e agradeço o convite de estar participando aí com vocês. Chegou mais duas perguntas agora, Peter. Uma do Gustavo. Na tua opinião, qual a dificuldade da agricultura digital se difundir no Rio Grande do Sul? E qual a melhor ferramenta tecnológica para ingressar de vez na região? Bom, eu vejo que aqui na metade sul, que eu tenho mais experiência, ainda tem essa questão da resistência do produtor, a própria questão cultural, né? Então, daqui a pouco a gente tem que estar divulgando mais, tem que estar... E os profissionais mesmo, né? A gente que trabalha com isso, a gente tem que estar cada vez capacitando mais para levar essas informações para o produtor. Então,
aproveitar os recursos que a gente tem, como feiras, a Expo Inter, a abertura da colheita do arroz, que vem sendo realizada aqui na Embrapa, né, no Capão do Leão. A gente tem que estar aproveitando esses momentos que reúne vários produtores para mostrar que essa tecnologia que a gente está trabalhando, ela é eficiente. Por mais que tenha um custo inicial aí um pouco, ele é um pouco cara, mas ao longo dos anos vai estar se pagando. Então, a gente vê que tem financiamentos. Agora, recentemente, o governo liberou o Plano Safra, baixou um pouco a taxa de juros. As próprias empresas têm, a John Deere, eu sei que tem o Banco John Deere, também uma taxa de juros bem acessível para financiar tanto máquinas quanto equipamentos de agricultura de precisão. Então, muitas vezes o produtor faz o financiamento, já compra o seu pacote tecnológico, começa a utilizar, já começa a ter os retornos, os benefícios, e vai começar a pagar depois uma carência aí com uma taxa de juros bem acessível. Então, a gente precisa difundir mais o conhecimento tecnológico. E questão de principal ferramenta aqui para o Estado, eu vejo que a gente precisa desenvolver essa parte de conectividade. Eu não sei se a empresa do Gustavo ela tem atuação aqui no Estado, mas essa parte de sistemas próprios de conectividade, né, com valor acessível para o produtor, porque é uma ferramenta bem interessante, que vem sendo bastante trabalhada. Eu vejo também bastante empresas aqui com essa questão de sistematização do solo, né? Alguns colegas realizaram estágio recentemente com essas geotecnologias, então isso é uma questão que está bem forte aqui na região, e eu acho que é mais ou menos esse caminho, de começar a divulgar mais e mostrar que cada vez mais a agricultura digital é o caminho. Então é isso aí, tem que estar preparando os produtores para adotar essas novas tecnologias, né? Perfeito. E chegou uma aqui do Itael também. Quais dicas daria para os alunos que estão no meio do curso, para que eles possam sair mais qualificados? Bom, essas dicas eu digo que o pessoal tem que se dedicar, conhecer todas as áreas, né? O pessoal que está no início do curso tem que conhecer todas as áreas da engenharia agrícola e escolher aí uma ou duas para estar se especializando. Então, a principal dica que eu dou é procurar estágios de vivência. Eu acabei não fazendo muito isso, sempre nas férias, acabava indo para fora, trabalhar na propriedade dos meus pais lá e não fiz muitos estágios. Mas tu tá indo para uma granja, conhecer o funcionamento de uma grande propriedade, nas próprias concessionárias, tá atuando, sempre tem alguma vaga de estágio aqui e ali. Então tu pode já estar conhecendo desse ambiente comercial ou também do ambiente rural mesmo, nas próprias granjas. Então esses estágios, participar dos instrumentos da universidade, como monitorias, o PET, iniciação científica, para estar se especializando, né, e agregando cada vez mais informações e mais experiência no currículo. Então, depois, quando tu estiver lá na reta final do curso, deixa um semestre para o estágio, te dedica, faz um currículo bom, tem que ser verdadeiro, né, colocar praticamente só o que tu fez ali. Não adianta eu colocar que eu tenho inglês fluente se eu estou engatinhando no inglês, né? Então, tu tem que ser verdadeiro no currículo, botar toda a tua experiência profissional ali e tá usando essas plataformas digitais, o LinkedIn, tem alguns sites, vagas ou companhia de estágios. Pode estar acompanhando as empresas ali que tem mais afinidade, tu gosta mais, né? E então tá vendo as vagas aí e se preparando bem para esse processo seletivo. Então o que eu vejo é especializar, é procurar estágio, procurar se desenvolver área de pesquisa para estar cada vez mais forte conseguindo entrar no mercado de trabalho aí, o engenheiro agrícola. Fica a dica aí pro pessoal, então. Procurar projetos, procurar estágio. Sim, Tá sim, vários certo. professores têm projetos aí na engenharia agrícola, então tem que escolher uma área e se dedicar. E se não for aquela, parte para outra e vai te especializando. Tá certo. Não, eu queria te agradecer então, Piver, por ter disponibilizado. A gente já está no tempo quase final da nossa live. Obrigado pela correria que fez, veio lá de fora da cidade só para falar conosco. Muito obrigado mesmo. Claro. Não, eu que agradeço aí a oportunidade e é isso aí. Sempre um prazer estar conversando com o pessoal da engenharia aí e estar levando esse desenvolvimento. Valeu, Certo? Valeu, Piper. grande abraço. Abraço. Então, pessoal, a gente vai finalizando mais essa live por hoje. Segunda-feira temos outra live. Fiquem atentos às próximas publicações. Valeu, até mais. Tchau, tchau.